Eu digo uma coisa basicamente todos os dias. Eu sou um baita de um improvável. Como que Deus fala com você? E como que você pode orientar a turma que está assistindo aqui? Aonde é a voz de Deus plena, perfeita e irretocável? A Bíblia. E a pergunta é, o que você faz quando Deus não te responde? Se Deus não te respondeu, não faça nada. Porque na ausência de resposta, silêncio não é permissividade. Na sua opinião, qual é o maior sofrimento das pessoas? Eu deveria ter pego um avião antes e dado uma de louco lá onde ele estava, porque eu conheci ele antes de partir, sabe? Sim. Qual conselho você pediria para ele? Fala, turma, tudo bem? Olha só, antes da gente começar o episódio de hoje, eu quero falar uma coisa muito importante para vocês. Muita gente me pede aqui para eu avisar quando eu vou palestrar ao vivo. Próxima data, o próximo evento que eu vou palestrar, que elas querem me ver ao vivo. Então já anota aí, ó. Nos dias 30 de setembro e 1º de outubro deste ano vai rolar o D2C Summit, que vai acontecer em São Paulo. Vai ser o maior evento do Brasil voltado para quem vende direto ao consumidor. Então se você é lojista, creator ou empreendedor, esse é o seu lugar. Serão 5.000 pessoas, mais de 100 atrações e o palco vai estar incrível. E, obviamente, eu vou estar no palco também, levando conteúdo prático, direto, ao ponto, do jeito que vocês gostam e curtem sobre vendas aqui na internet. E se você é do JJ Podcast, tem um presente incrível. 15% de desconto no ingresso com o cupom JOELJ15. O link está aqui, ó, na descrição, tá? Então, se você sempre quis me ver ao vivo, se conectar com outras pessoas do mercado, sair com ideias novas e energia renovada, este é o momento. E eu espero vocês lá. Combinado? Agora bora pro episódio de hoje. Deus não te chamou para dar certo. Deus te chamou para dar fruto. Esta é a frase que a gente começa o JJ Podcast de hoje. Aliás, é o podcast com uma pessoa maravilhosa, brother. É a segunda vez que ele vem aqui, cheio de coisa para contar, e eu cheio de coisa para aprender, tenho relato para falar, tenho depoimento para fazer de uma coisa que ele me contou. Aliás, ele não me contou, ele me explicou quando eu perguntei para ele no último episódio. Vou ler aqui o currículo dele. Casado com a Paulinha, que é muito amiga da Lalas, inclusive, tá? Beijo, Paulinha, para você. Pai do João, do Noah e da Serena. Todos são Leonardo. Olha só que incrível. Ele nasceu num lar cristão e por alguns anos esteve fora da igreja. Olha só, mas ele volta em 2009 após um encontro especial com Deus. Evangélico desde 2009, quando tinha 19 anos de idade, membro da Igreja dos Filhos em Joinville. Ele é formado em Direitos, eu não sabia que você era formado em Direito. Escritor, com mais de 7 obras publicadas, vai sair mais uma, a gente vai falar. YouTuber, com o maior canal de pregação individual do mundo, mais de 544 milhões de visualizações, gente. E mais de 8 milhões de inscritos só no YouTube. Mais de 14 milhões de seguidores só no Instagram. Também é um influenciador de espiritualidade, não sei assim, ele vai me corrigir. Maior do mundo, que saiu recentemente. Recebam no JJ Podcast, meu amigo e meu irmão, David Leonardo. E aí, meu lindo? Eu não sabia que você tinha se formado em Direito. Sim, minha primeira formação é essa. Minha only one. Caramba. É, mano, são as bagunças da vida que a gente faz por se mover fora da direção de Deus. Não que eu entenda que fiz errado, mas sem sombra de dúvidas foram 5 anos, pelo menos não integralmente, mas parcialmente perdidos. Cara, Sofrimento. Nunca foi pro Direito? Nunca fui. Quando eu me formei, eu já tinha tanta certeza e convicção do meu chamado que todas as datas de prova da ordem que saíram nos 2 anos subsequentes assim da minha formatura, Okay. Eu tinha um evento na data. Então, e uma das coisas que eu vivi dentro dessa realidade foi que na minha formatura, no dia da minha formatura, eu fui chamado para fazer o orador da turma, Certo. para fazer o discurso. E eram 400 alunos, 400 acadêmicos de todas as turmas de direito se formando. E eu nunca tive muita facilidade assim para preparar um speech. Eu sempre gostei muito de falar aquilo que está no meu coração, óbvio, ter um tópico, uma linha de raciocínio. Tá. Mas naquele dia que eu tinha que fazer esse discurso, eu não havia preparado muita coisa
eu estava muito nervoso. Eu fui o primeiro da minha família a se formar na faculdade. Uhum. E quando eu fiz o discurso, enquanto eu falava assim, olha, daqui vão sair doutores, juízes, desembargadores, e o Espírito Santo falou no meu coração. E daí vai ser um pregador da minha palavra. E eu caí num choro, assim, eu comecei a chorar no palco. E aí eu me lembro que o meu maior desafio, quando eu ouvi isso, foi como eu convenço a minha mãe, Uhum. que disse para a família toda, para todo mundo, que eu sou o primeiro, né, que se formou da família e que era já chamado de doutor pela família, porque mãe e pai tem muito isso, né? Sim. De falar, meu filho é doutor. A gente não tinha nada, não sabia nem nada. No segundo semestre, a gente já era doutor para nossa mãe. Então, naquele dia não nasceu só uma promessa, ou claro, se clarificou uma promessa, mas também nasceu um conflito, porque eu teria que tirar do coração da minha mãe agora aquela expectativa que ela criou durante 5 anos, que o filho ia ser advogado e tal. E aí é uma longa trajetória, até o dia que ela chega e fala, eu entendi. Deus te chamou para isso, a mãe não vai mais te atrapalhar. Ô, galera, tem quanto tempo que o David veio aqui? Foi ano passado. A gente tá gravando agora em agosto. Tem o quê? Um ano? Eu acho que tem mais de um ano. 11 meses. Então foi setembro do ano passado. 27 de agosto, é um ano. Tá. Ô, David, você veio aqui há um ano. No Uhum. JJ Podcast, foi incrível, foi maravilhoso, foi uma baita experiência pra gente, pra todo mundo que assistiu. Volta um ano. Beleza. Dave lá. Um ano atrás. Beleza? Vem pra cá. Volta aqui pra cadeira. Mudou? O quê? Acreditou em coisas novas? Cara, Reorganizou coisas antigas? Isso aqui você não acredita mais? O que você aprendeu de diferente no que você faz? foi que dia de agosto? Você lembra? Eu já tinha feito Barretos, será? Barretos não, Eu acho que já. já tinha feito já? Eu acho que já. Tá. Então, depois dessa data, eu comecei o meu maior processo com Deus nos últimos anos. É mesmo? É. Deixa eu até ver, peraí. Eu acho que foi. Quer ver? Porque eu quer ver? Agosto é setembro. Foi exatamente isso. Eu fui para coletiva de imprensa de Barretos e uma das repórteres perguntou assim para mim: "Qual é o teu próximo passo?" Ela falou: "Para alguém que chegou tão longe com a tua idade, Muito boa pergunta. o que que você tem mais para fazer?" Eu sempre tive uma boa resposta para isso, e essa resposta nada mais era do que a minha zona de conforto. E eu sempre dizia a mesma coisa: eu quero pregar a mesma mensagem, ter os meus filhos e a minha esposa comigo até o último dia da minha vida. É a única coisa que eu quero. Só que eu entrei dentro do voo, porque eu me lembro que eu viajei no outro dia e eu tinha que ir para os Estados Unidos. E eu não estava feliz com a resposta. Eu comecei uma inquietação no meu coração muito grande. Muito, muito grande. Eu fiquei mal uns 2, 3 dias com essa pergunta, sabendo que eu havia falado uma coisa que não era realidade, que faltava alguma coisa. E quando eu voltei para o Brasil, na volta, no voo da volta, 2 dias depois, foi um bate e volta bem rápido. Aconteceu um problema com a minha passagem, eu fiquei super chateado. Entramos dentro do avião, minha esposa me corrigiu, ainda falou: "Amor, como tu tem coragem de reclamar? Olha o que Deus está fazendo na nossa vida e tal." E aí eu tinha ido de executiva, voltei de econômica, e esse foi o problema, que eu estava tão chateado. Sim. E aí eu fiquei sentado e eu pensei que eu ia dormir. E o Espírito Santo falou comigo: "Eu quero te ajudar a responder." E aí o Senhor falou comigo: "Pega o teu caderno e uma caneta." E aí eu peguei, sentei novamente e eu voltei para o Brasil acordado. Do Brasil até os Estados Unidos, dos Estados Unidos até o Brasil, acordado e escrevendo. Na época eu não estava com uma caneta, eu fiz um bloco de notas. E eu falei: "Senhor, como que eu vou viver isso?" E o Senhor falou: "Você vai ter que depender ainda mais de mim." E aí o Senhor começou a me quebrar em todas as coisas. Por isso que eu digo que foi o maior processo com Deus. Primeira coisa que Deus me quebrou foi no meu relacionamento. Deus me fez entender que eu virei extremamente bom no sentido de fazer sem depender. É difícil falar isso. Eu acho que é uma das coisas que mais dói. Sabe quando você vira um profissional que você não precisa mais sentir tanto como você precisava antes, porque você já sabe exatamente o que se fala? Sim. E aí Deus falou muito comigo. E sabe como que Deus falou comigo? Eu estava preparando uma mensagem chamada Oração que Acalma a Alma.
E nessa oração que acalma a alma, o Senhor falou comigo, aonde é o quarto de oração na casa que você mora? E a resposta foi, não tem. Mas quando eu construí a minha primeira casa, que eu não tinha nenhuma condição financeira, a primeira coisa que eu coloquei na planta foi um quarto de oração. E nessa casa que eu morava agora, até então, eu tinha condição quando eu estava construindo ela. E foi a coisa que eu me esqueci. Porque não precisava mais. E ali, cara, o Senhor começou a me quebrar o meu coração e me moer de verdade, sabe? A retornar algumas bases que a gente acaba perdendo por conta do ativismo. Não é nem por causa da soberba. É porque você está fazendo tanto, 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 que na tua cabeça, fazer é relacionamento com Deus e fazer não é relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus é quando você para de fazer e fala com Ele. Isso é relacionamento. Na nossa cabeça, relacionamento é quando Sim. a gente está agindo. Não, relacionamento é quando você está ouvindo. É quando você está parado, dedicando tempo para aquilo. Então, esses foram os meus processos, que começaram em setembro, nesse voo. Então, se eu falar que não mudou, eu estaria sendo covarde, porque mudou tudo, mudou muita coisa. Mudou meu relacionamento, mudou a nossa associação, mudou as escolhas. Eu nunca vivi tão assustado como nesses últimos dias, porque quando a gente vai para esse lugar de dependência, Deus começa a te mostrar coisas que você não via antes. E o perigo de saber sobre o futuro, ou de Deus te mostrar coisas de lá, é que você não tem as armas no presente para enfrentar. Então eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei que Ele vai fazer e que eu vou precisar estar pronto quando aquilo chegar. E essa é a loucura do que eu estou vivendo hoje. Você tem uma noção, assim, do testemunho de tantas coisas, né? Dentro desse voo, Deus me deu uma nova visão sobre a nossa associação. E eu falei dentro do voo, Deus, tudo bem, mas eu não tenho tamanhos de estrutura para isso. Eu preciso de um prédio novo. Peguei meu telefone, mandei uma mensagem pro corretor e falei, amigo, lembra daquele prédio que você me mostrou há 8 meses atrás? Então, eu queria algo parecido, porque o prédio de 8 meses atrás já estava alugado para um órgão público. E aí eu mandei isso 2h45 da manhã. Quando a gente chegou no Brasil 6 horas da manhã, a mensagem enviou para ele e ele me respondeu minutos depois dizendo, aquele prédio ainda tem uma esperança. Falei, como assim? Já estava alugado, já tinha contrato. Ele falou, pois é, mas os donos fizeram todas as alterações que o órgão público pediu, mas não foi suficiente. Eles estão muito desgastados e eles querem alugar. Deixa eu falar com ele. Aí ele pega, manda uma mensagem para o dono do imóvel, que está lá no Paraná, e diz assim, tem um evangelista da nossa cidade que ainda quer o prédio. Aí o cara diz na mesa, tem um evangelista de Joinville que quer alugar o prédio. Aí quem tá na mesa diz, ele não é o David Leonardo? E aí pergunta pro corretor, o corretor confirma que era eu. Resumindo, a família desse homem tinha ido num evento uma semana atrás, tinham sido impactados pela palavra, e a gente alugou o prédio pelo telefone, escrevendo num papel sulfite as condições de negociação. E a nossa associação inaugura exatamente em outubro, um ano depois dessa conversa que eu tive com Deus. Inaugura agora. Então é muita coisa que aconteceu, mano, muita coisa. Desculpa porque eu falei demais, mas Que isso, cara? é muita Não, coisa. eu já peguei meu papel e caneta aqui, porque já tem que começar a anotar. Meu irmão, você falou uma coisa aqui, eu nunca ouvi você falar isso, Tá. ou eu nunca prestei atenção Uhum. você falando isso. Deus não te mostra o futuro porque talvez, ou muito provavelmente, você não tem ferramenta no presente para suportar aquela visão do futuro. Tem duas coisas que Deus nos poupa muito. Primeiro, de nos mostrar o futuro completo. E segundo, de nos deixar saber o processo que se precisa viver para chegar nesse futuro que Ele deseja. Você fez uma observação importante. É. O futuro completo. Exatamente. Mas ele dá uma visão. Então, se Deus deixar a gente ver, primeiro, o futuro completo, a gente espana, porque a gente não tem ferramentas suficientes e o plano de Deus nunca combina com a gente, sempre combina com Ele. Ou seja, enquanto a gente é imperfeito e Ele é perfeito, o plano é tão perfeito que não parece que vai caber numa caixinha tão dificultosa como a gente é. Sim. E segundo, se Deus mostrasse todos os processos que a gente precisaria para viver o propósito, a gente nunca aceitaria o propósito por medo do processo. Por isso que normalmente Deus só mostra o futuro, ou um pequeno vislumbre dele, e deixa a gente se acostumar no processo. Para que quando aquilo que Deus tinha se torne a nossa realidade, a gente entenda que o processo não foi um abandono, foi uma escola de Deus para a nossa vida.
Entende? E outra, quando a gente olha da palavra em direção ao propósito, a gente sempre fica pensando no processo. Se a gente souber do processo, a gente não aceita o propósito. Mas todo mundo que viveu o propósito completo, o processo completo, no propósito, olha para trás e diz a mesma coisa, valeu a pena. Porque daí o testemunho já está pronto, entende? Ô, Dave, Paulinha, tua esposa, Sim, você tá aqui na boa. A vida tá boa, a vida tá legal. Pô, tá tudo certo, cara. Tá indo super bem, meu. Pô, eu lanço o livro, vai dar bem. Eu faço o programa na TV, dá tudo certo. A galera acha legal, é bacana. Eu conheço tanta gente legal. Paulinha lá, os meninos, tudo bacana. Aí tu pega um voo. E aí, pô, eu não tô muito satisfeito com a resposta que eu dei. Aí Deus troca uma ideia com você, aquela rajada, vrau, e aí tu, pum, vê uma coisa grandiosa. Aí você conta pra Paulinha. sempre. Como que ela fica? Ela fica, é muito grande? Eu confio em você? Eu confio na visão? Peraí, Dave, calma lá. Fala um pouco mais. Onde que ela fica nessa situação? Ela segue, ela pergunta, ela questiona, ela bota um breque. Como é que é isso, cara? Cara, eu acho que a coisa mais importante que um homem pode fazer na vida é escolher bem a sua esposa. É, Triste é a vida de quem não escolheu certo. é, A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa e a tola, ela destrói. Eu conto tudo pra Paula. sim, E eu tenho uma bênção, cara, que é ela sonha na mesma altitude que eu sonho. muito bom. Ela não me paralisa, ela não menospreza o sonho. Ela, pelo contrário, ela bota tanta pressão naquilo que eu tô crendo que chega um momento que mesmo eu tentando desacreditar, eu não consigo mais. Que ela não deixa. É mesmo. Então, a gente tem agora tudo para viver. A Paula jejua junto, ela ora junto. Tô aqui no meu telefone se você quiser eu te mostro depois. É uma semana muito pesada por conta de tanta coisa que Deus está fazendo. E eu mandei no nosso grupo e tem um relógio de oração dentro do nosso ecossistema, orando a cada hora por dentro, por aquilo que Deus está fazendo. E uma das pessoas que está lá no relógio de oração é a minha esposa. Então, sem sombra de dúvidas, cara, eu conto tudo para ela e ela é a maior agente de influência e impulsionamento dentro de mim, sabe? Porque você falou uma coisa que não é tão fácil assim, não é tão legal. É. Porque existem as outras vozes, É. sabe? As vozes que falam contra, às vezes, parecem gritar mais alto do que as que falam a favor. É. Então, parece às vezes que tá tudo bem, mas não tá tudo bem. E aí o que tem esse termômetro perfeito, que sabe quando não tá tudo bem, é ela. Que consegue falar comigo de um jeito que ninguém consegue falar. Sim. Porque, sabe por que eu te fiz essa pergunta? Porque nesse momento a turma que está ouvindo e que está assistindo tem uma grande parte que deve estar pensando, se é uma esposa, um marido, um parceiro, o que eu devo fazer quando o meu parceiro ou a minha parceira projetar alguma coisa para o futuro grandiosa e que hoje eu percebo que eu não tenho ferramentas para isso? E o inverso é a mesma coisa. O que eu tenho que fazer com o meu parceiro e com a minha parceira quando eu projeto uma coisa para o futuro e aqui gera, sei lá, confusão, ansiedade, medo? O que você diria para essas pessoas? Tanto a pessoa que está passando por uma situação que não consegue ter a visão e sente com medo, eu entendo, e aquela pessoa que já teve a visão e vê que a pessoa que está do lado está com medo. O que você recomenda para essas duas pessoas? Cara, é muito difícil essa resposta, porque tudo parte da premissa de um relacionamento saudável. Se o relacionamento não é saudável, é difícil você exigir que alguém acompanhe a tua visão se não existe um estreitamento de intimidade suficiente para fazer alguém Sim, virar-se de costas e se jogar para trás de olhos fechados, sim, sabe? Então eu tenho uma coisa com a minha esposa que é, ela confia tanto naquilo que eu creio, no Deus que a gente serve, uhum, que se eu falar para ela que Deus me deu uma palavra, e mesmo que não haja nenhuma possibilidade de lógica, aham, ela se joga junto comigo. uau, É. Então, eu acho que a primeira coisa para você projetar um futuro e ter alguém do teu lado, você precisa ter alguém do seu lado antes de tudo começar. E para que isso aconteça, tem que ter um relacionamento saudável, de intimidade, de confiança. Então, por exemplo, a minha esposa,
quando a gente se conheceu, a gente morava. Bom, a gente casou, eu tenho mais tempo casado com ela do que solteiro, né? Vivo, vamos dizer assim, né? Que legal. Quando a gente começou a namorar, a gente foi morar numa kitnet. Casou, perdão. Quando a gente casou, a gente foi morar numa kitnet. Todos os passos que a gente deu, e todos os grandes passos que a gente deu, eu fui o que viu primeiro. Tá. E eu não quero ser machista nisso, mas como um homem da casa, minha esposa confiou a mim. Ela deixou esse poder de ver na minha mão. Ela também tem, mas ela depositou isso na minha mão. E todas as vezes que a gente viveu esses upgrades da vida, antes de dar certo, estava parecendo que estava dando muito errado. Sabe? Então, o teste da pessoa fiel, ela não acontece quando as coisas estão dando certo, mas quando está dando tudo errado. Certo. Porque é quem persevera com você quando tudo está dando errado que merece colher junto contigo no futuro. Então, hoje a gente vive uma vida tão melhor do que da onde Deus nos tirou, que eu não consigo pensar em uma outra pessoa para desfrutar da colheita do que senão ela. Lógico. Então, por quê? Porque quando estava dando tudo muito errado e ela permaneceu confiando que eu tinha tomado a decisão certa, que aquilo era de Deus para nós, então hoje é maravilhoso poder dizer isso. Porém, como eu falei, mano, não dá para dar um conselho de dizer o que você faz se o seu relacionamento, antes de qualquer coisa, não for saudável. Pô, muito Sabe, bom. hoje existe um empoderamento de um lado que destrói a masculinidade de outro, quando eu digo empoderamento feminino de um lado, que destrói a virilidade do homem, como existe um machismo de sobremaneira que tira o papel circunstancial e, sabe, extremamente importante da mulher. Exato. Então tem que haver um alinhamento, tem que ter uma intimidade real, tem que ter um amor verdadeiro, tem que ter um respeito. Puxa, se a sua esposa não respeita o que você diz, significa que ela não respeita quem você é. Então é muito perigoso isso. Então, como eu fazer alguém sonhar o que eu sonho se ela nem confia em quem eu sou de fato? É muito difícil isso. Muito bom. Entende? Muito bom, cara. Muito bom. Aproveitando para a gente falar sobre intimidade, para a gente falar sobre transformação, crescimento, novas descobertas. No momento que a gente está aqui fazendo esse podcast, no JJ Podcast, tem 2 dias que acabou de sair o seu conteúdo na Netflix. Mais um, cara. Eu falava que um raio nunca cai 2 vezes no mesmo lugar. Meu, cara, você fez mais um. Dessa vez caiu, cara. Que maravilha. Nós cara. oramos e Conta, nós... cara, desse projeto que acabou de sair, gente. Acabou de sair na Netflix, tá? Saiu domingo agora, tem 2 dias que saiu. Aliás, assista, coloca no Netflix e assiste. Assiste, galera. Antes e depois. E eu quero declarar que você vai viver um antes e depois de assistir esse especial, porque de fato tá algo sobrenatural e eu tô com muita ansiedade, porque eu quero ouvir os testemunhos. Exato. Os testemunhos Qual que foi a história? Você fez uma turnê? Então, a cada tour, nós concluímos de uma maneira épica. Tá bom. A gente tem uma cultura dentro da nossa né, organização, assim, vamos dizer, de turnê, que tem que terminar melhor do que como começou. Certo. Então, a Tour A Resposta, a gente conseguiu terminar ela dentro do estádio da minha cidade, de maneira gratuita. Sim. Foi lindo o que Jesus fez. Nós batizamos milhares de pessoas, colocamos quase 20 caixas d'água na beira do estádio. Foi uma loucura histórica, assim. E a gente fez isso e lançou o Netflix. E agora tinha a tour antes e depois. Sim. E a gente ficava pensando, Deus, o que pode ser melhor do que a gente viveu, né, no ano anterior? Então, o ano passado inteiro nós passamos orando, planejando, projetando e nada dando certo. Mesmo? Exatamente. E agora, 3 meses atrás, tava eu, o Douglas, que é o meu grande companheiro que sonha comigo as coisas dentro da Non-Stop. É verdade. Nós oramos e jejuamos por 48 horas, tanto eu quanto ele. Nós já havíamos alugado o lugar para gravar o Netflix. Olha que loucura, a gente já havia alugado esse lugar para isso, mas sem nada do Netflix. E faltavam 20 dias para o evento acontecer. Quando a gente tá num jejum de 48 horas, eu e ele sem nada de comida, entrando dentro dos estúdios da Globo para gravar o Domingão do Hulk. E a gente recebe um e-mail da Netflix dizendo
que nosso projeto tinha sido aprovado. A gente teve que organizar tudo em 20 dias, cara. Foi a maior loucura da nossa vida. A gente passava madrugadas em reunião e reunião e reunião e fizemos isso. E agora não só o Netflix, como também a maior tour gratuita da nossa história. Pois é, ainda tem essa, viu, gente? Não satisfeito, o Dave, ele vai lá no Netflix. Eu não, esse é o problema de Deus deixar a gente ver o futuro. É. A gente fica folgado, acredita demais. 2 vezes Netflix. Aí agora vai fazer... Então, gente, fica o convite, tá? Assista, acabou de sair. Tá lindo, tá maravilhoso, tá incrível, tá demais. Não satisfeito, aspas, satisfeito, me conta pra gente aqui esse negócio dessa cruzada que você vai fazer, cara. Mano, a gente queria fazer algo para honrar as pessoas. A tour, ela é cara de fazer. Nós viajamos com 8 pessoas. Tá. Ela tem toda uma estrutura de iluminação, de LED, de excelência que a gente leva para as pessoas. Isso tem um custo. E a gente queria fazer de graça. Qual é o desafio para fazer de graça? Primeiro, o valor. Da onde a gente vai tirar esse valor? É muito dinheiro. Exato. Segundo, os lugares para caber pessoas de graça. A gente precisa de lugar para mais de 50 mil pessoas. Certo. Até o dia 12 de julho nós não tínhamos nem o dinheiro nem os lugares. Dia 13 de julho a gente tinha o dinheiro e os lugares. Uma pessoa, um empresário chamado João, pagou a conta inteira dos eventos. De todos os eventos, ele pagou a conta. Numa mesa de café. Ele falou, quanto que é? Eu falei o valor, ele falou assim, pois então, tá pago. E ele pagou todo o evento. No outro dia a gente começou a encontrar os lugares. Deus foi abrindo as portas, os lugares apareceram. Só não posso dar exatamente os locais, porque pode mudar talvez para um outro lugar, upgrade, alguma coisa. Mas se você está vendo agora, vai estar no meu Instagram, provavelmente já essas cidades. E a gente quer alcançar 500 mil de pessoas. 500 mil de pessoas. Em 6 dias. Um dia depois do outro? Serão a cada 3 dias, basicamente. Faz, sei lá, Começa dia 14 de agosto, domingo. Domingo é 14 ou 15? 17. Então começa dia 17 na Arena Amazônia, num estádio em Manaus. Esse pode falar. Esse eu já posso falar. Aí você começa faz lá. Domingo, aí pula segunda, pula terça, quarta. Aí eu já nem sei mais. O cronograma é tão louco que eu não sei mais. Só sei que serão 6 capitais e mais 2 cidades que não são capitais. São 8 lugares, eu acredito que seja isso. E vai falando, gente, vem, pode vir. É só Deus, cara. E eu vou te falar, é tão bom quando você tem amigos, irmãos que compram com você a loucura. Porque é loucura até alguém fazer. Tá, mas isso aí foi visão? Foi. E como é que foi? Cara, eu senti no meu coração, eu fiz uma conta. A conta foi, nas últimas 3 turnês nós alcançamos 500 mil de pessoas com ingresso. Eu queria fazer isso de graça. Eu queria fazer o mesmo número. Para honrar as pessoas, honrar o nosso país. Mas quantas turnês você fez para bater esse 500 mil? 3. E quanto tempo? 3 anos? 3 anos. Agora você quer fazer esses 3 dias. Sabe quando nasceu? Uma mensagem. Quando Deus entra na nossa história, ele transforma um ano em um mês. Então, cara, Deus é o único que tem o poder para acelerar a história nesse ponto. É aquela ideia que você falou lá do milagre, deixa na planilha o espaço para o milagre e tal. Bom, aí vamos lá. Você estava aqui na boa, de boa na Lagoa. Aí, vamos fazer uma turnezinha aqui de graça 6 dias. Aí eu ligo pro Douglas. Ô Douglas, será que eu tô muito louco? Aí ele fala, não, eu tenho certeza que você tá muito louco. E ainda bem que você me ligou. Aí vocês começam, né? Não, e eu vou te falar, a gente tem uma particularidade, a gente é quase igual irmãos, né? Sim. E ele sempre quer desistir primeiro. E aí eu falo pra ele, irmão, nós não vamos desistir, cara. A gente vai conseguir. E aí ele vai deixando todo mundo louco à volta dele também pra dar uma desopilada, porque ele vai passando a pressão, né? E aí a gente, quando vai desistir, eu falo, mano, vamos fazer o seguinte? Vamos jejuar. Vamos orar 2 dias. E Deus vai dar a resposta. Cara, foi exatamente assim que aconteceu na cruzada também. Essa é uma bela metodologia, né? Quem organizou, foi o Bruno Avelar que organizou o jantar. Sim. E eu falei, o Bruno falou, Dave, a data é tal. Eu falei, mano, a data não pode ser essa. Por quê? Porque essa data a gente já desistiu. A gente tem até essa data para acontecer. Se a gente não conseguir nessa data, acabou. Tá. Aí ele falou, então, essa data aqui, foi dia 12 de julho.
A gente fez o jantar no café da manhã, no dia seguinte, a gente conseguiu levantar o Chegou. recurso. E esse recurso é pro evento, não é para nós. Sim, É para pagar os eventos, sim. não é pra gente. Então, é uma coisa assim que foi, sabe, quando é a parada de confiar no Senhor de uma maneira, sabe, genuína. Tem o Felipe Araújo fez uma música que eu até participei com ele, que é Cara, quando você coloca o pé, Deus coloca o chão. ela é linda. É. A Larissa escuta essa música sem exagero. Não vou exagerar. Todos os dias, 3 vezes. Que legal. Pois é, a gente Cara, então vamos lá. Todo dia, quando se coloca coloca o pé, Deus coloca o chão. Cara, o Felipe me mandou um WhatsApp hoje. Ele mandou, fala Joel, fala Felipão, mas eu acho que ele esqueceu de mim. Ele mandou, deixa eu ver. Ih, caramba, eu que esqueci dele. Foi mal, Felipe. Sabe, eu achei que eu tivesse te respondido. Ai, mas hoje eu tô. Não, peraí, vou fazer uma doideira aqui. Tô ligando pra ele, vamos ver se ele atende, ele vai cantar ao Não, vivo. tem que ser alto nível. Ele não atende assim tão rápido, não. É, eu ligo assim, ele deve falar, o que aconteceu? O que aconteceu? Não, ele vai ter que... Aqui. Oh! Eu tô ao vivo aqui com o Dave, cara. E aí, mano? Ei, nós tava cantando ao vivo A aqui, gente tava mano. cantando ao vivo. Eu vi que você tava cantando. Agora você canta na minha frente. Quando se coloca o pé, Deus coloca o chão. Quando se coloca o pé, Deus coloca o chão. Tudo o que eu Tenho hoje, é bem mais que sonhei no início. Não dá, né? Deus nunca tem que serviço. Cara, ficou muito linda essa música. Música é uma bênção de Deus, um presente que Deus colocou nas nossas vidas, né, Dave? É, mano. Não só a música, mas a mensagem tão ungida que o Dave fez no dia da gravação, no áudio que tá, né, da música, tem tocado no coração de muitas pessoas e isso tem me deixado muito feliz, cara. Cara, que lindo. Minha esposa escuta 3 vezes por dia. Você me mandou o vídeo, fiquei muito feliz. Eu não... Viu? Mandei. Eu também recebi esse vídeo. Mandei, não é? Mandou. Cara, minha mulher... Mas ela ficou muito bonita, cara. Eu tava falando aqui pro David, pô, o Felipe mandou uma mensagem, eu respondi, mas ele não respondeu. Eu fui ver, eu que não tinha te respondido. Pois é, eu acho que você deve ter entrado no ao vivo aí, por isso você não deve ter visto. Meu irmão, eu vou responder aqui. Obrigado. Parabéns pelo trabalho. Beijo, Tamo junto Filipinho. sempre. Valeu, irmão. Deus abençoe, Dave. Tamo Valeu. junto, lindão. Valeu. Ficou muito bonito isso. Ficou lindo, né, mano? E que ideia. É, o Felipe me convidou, a gente tava indo pra Tour do Japão no dia. Eu falei, cara, é o que eu queria, vambora, vamos pra cima. Foi bem lindo. O que deu? Isso aí deu muito sucesso total, né? Hoje eu acho que no YouTube passou de 5 milhões, eu acho, já de visualizações. Tá muito bonito. Foi muito lindo. Tá muito bonito, tá muito bonito, tá muito bonito. Então, ó, eu acho que eu entendi aqui uma metodologia do Dave. É o seguinte, vem aqui o insight, Deus fala com você, aí o projeto é muito grande, aí você vai lá, cata todo mundo ao redor, fala, deixa todo mundo crazy situation, aí os caras falam, vamos desistir, pausa! Beijo. Se começa nele, É, termina com ele. termina nele. É, exatamente. O pilar de confiança e equilíbrio é ele. Então, se Deus te dá uma visão, Deus te dá o suporte e o caminho para chegar naquilo que ele projetou para você. Sim. Deus não abandona nem no começo, nem no meio, muito menos no fim. Então, se Deus fala que vai acontecer alguma coisa, ou se Deus te coloca numa direção, ele já está te esperando nessa chegada. Sim. Então, por isso que, cara, se tá dando tudo errado, peraí, o que eu tô fazendo de errado? Porque Deus está fazendo tudo certo. Então, se eu estiver atrapalhando, Deus, me mostra o que eu tenho que parar de fazer para não te atrapalhar. E às vezes o que Deus só precisa é que a gente fique parado mesmo. A guerra se vence de duas maneiras, ou lutando, ou deixando ele lutar por você. É basicamente isso, confiança para lutar, sabendo que não importa o tamanho do gigante que você vence, e confiança para conseguir ficar parado, ver o pau torando e saber que se Deus está batalhando por você, a vitória é garantida. Difícil, meu né? irmão, meu irmão, isso é difícil. Mas é o que a gente aprende com o Senhor. Nem sempre a gente deve fazer. Às vezes a gente só deve esperar. Ainda mais pra gente que luta, que vai, que é aguerrido. Que acha que é o corajoso, que é o corajosão. que é habilidoso. Vai, manda aqui no peito. É nessas horas que Deus pega a gente e fala assim, ó, shh, relaxa. Não é porque você sabe que você deve fazer. Entende? Então, Deus sabe como trabalhar com cada um. Não sei como é contigo, João, mas comigo, às vezes, assim, o meu ímpeto atrapalha. E aí é onde Deus diz, cara, relaxa. Sabe, Deus, da maneira com que Deus Às vezes teu ímpeto comunica ao nosso atrapalha. coração,
É porque o nosso ímpeto, primeiro, ele quer ver as coisas prontas antes da hora, Certo. sabe? A gente abre o forno antes de estar pronto, que a gente quer ver. Então, o ideal é não mexer, sabe? Então, quanto mais confiança no Senhor a gente tem, mais tranquilidade para esperar a gente adquire, sabe? Mesmo que você não veja, mesmo que você não consiga controlar o processo, você espera. É óbvio, não é fácil. Tem dia que você tá desesperado, você precisa de uma prova, de um vislumbre de alguma coisa. Mas Deus nunca deixa a gente sozinho nessas questões, sabe? Porque uma coisa a gente tem que diferenciar bem. Uma coisa é quando a visão é minha. Ok. Beleza, a visão é sua. Então você vai ter os obstáculos, os desafios que são inerentes da tua visão. Agora, a visão que está em você, ela nasceu do Senhor para você, então aí o jogo muda. Uhum. Aí então esperar, confiar é um desafio que você vai ter que aprender a desenvolver justamente porque é importante, sabe? Então, porque senão você não consegue, você trava, porque é muito doido, porque quando Deus está no controle, até o que está dando errado, na verdade está dando certo, mas você não sabe. Exato. Você só vai saber lá no final. Lá no final você vai saber. Eu me lembro que uma vez eu entrei numa crise com essa parada de lei da semeadura. Que a lei da semeadura é você plantou abacate, nasce abacate. Certo. Você plantou tomate, nasce tomate. Eu estava na casa do meu avô, no meio de uma crise, assim, com Deus, com dúvidas na minha cabeça, assim. E eu perguntei pro meu avô, por que o avô saiu do Paraná e veio pra cá, pra Joinville? Aí meu avô falou, porque deu tudo errado. Eu falei, como assim deu tudo errado? Ele falou, ó, o avô plantou uma roça, falou que não me lembro exatamente do que era, plantei, veio uma tempestade de granizo e destruiu a roça. Aí o vô pegou, foi lá e fez uma nova roça. Pegou dinheiro emprestado, porque havia perdido tudo. Quando nasceu, foi coisa mais linda a colheita, mas a tua avó ficou doente. E eu tive que pegar todo o dinheiro da colheita e tratar a saúde da tua avó. Então a gente ficou sem nada e teve que voltar para casa. Só que meu vô falou uma coisa, ele disse, o vô fez tudo direitinho. O vô plantou na linha, o jeito de falar assim, de deixar reto a roça. O vô fez tudo perfeito. E mesmo assim deu errado. E eu voltei para casa em crise. E eu falei pro meu pai, como é que pode? O vô fez tudo certo e deu tudo errado. E eu fui dormir com aquilo no meu coração. E eu acordei com Deus falando comigo. E o que Deus falou comigo foi assim, o teu vô veio para Joinville, a tua mãe conheceu o teu pai, eles se casaram, você nasceu e você é a parte da colheita do teu vô. Nossa. Aí eu corri na casa do meu vô, falei, vô, posso te falar uma coisa pro vô? O dia que tava dando tudo errado, na verdade tava dando tudo certo. E o vô falou, por quê? Porque eu sou a colheita do vô. A nossa família é a colheita do vô. Porque se o vô não vem pra Joinville, o meu pai não conheceria minha mãe. Então, vô, quando tudo tava dando errado, Deus estava fazendo tudo virar em coisas certas, estava dando tudo certo. Aí meu avô começou a chorar, eu comecei a chorar. E na verdade é assim que a vida funciona quando Deus está no controle. A gente olha, não entende, não consegue explicar, parece que está dando tudo errado, mas lá em cima a mão de Deus está cuidando de tudo. Então, mesmo que aos nossos olhos parece que está dando tudo errado, sabe, não vai dar certo, mas se Deus está com a mão lá, tudo vai cooperar para o bem e tudo vai dar certo. E essa é a diferença de quando a gente está no controle e de quando Deus está no controle. Quando a gente está no controle, se está dando errado, é porque vai dar errado. Tá. Quando Deus está no controle, mesmo dando errado, dá certo no final. Então, com essa tua afirmação, você acredita... Aliás, o que você acha dessa frase? Ó? No final, tudo vai dar certo. Não concordo. Se não deu certo, é porque não chegou no final. Não. Tudo depende de quem está no controle. É exatamente por causa disso. Porque tu falou, se você está no controle, sim, dá errado. Mas se Deus está no controle... Exatamente. Então você não concorda com essa frase, não dependendo de quem está no controle. De maneira generalista, ela não se aplica. Exato. Entendeu? Porque normalmente, na vida real, se começou errado, vai dar errado no final. Opa, boa. Entendeu? Se começou errado, vai dar errado. Vai dar errado no final. É tipo relacionamento. Já começou tudo errado, tudo atrapalhado, já fazendo o que não devia, já, sabe? Mano, vai dar errado, já tá escrito que vai dar errado. A não ser que Deus esteja no controle ou por um milagre de uma graça de vida no meio da circunstância ele assuma o controle com a mão dele. Porque eu já vi. Já viu? Coisas que começaram tudo errado e sem a direção de Deus, e depois que Deus entrou, as coisas mudaram. Eu já vi. Eu também já vi. Entendeu? Eu também já vi.
Então não dá para ter uma receita afirmativa. Não, tudo depende É. de quem está no controle. Se Eu Deus também. assumir, muda tudo. Caramba, eu também já vi isso aí. Eu também já vi coisas não começando bem e no meio. Aliás, a tour antes e depois, a mensagem do antes e depois é justamente isso. É antes de Deus entrar na história, depois de Deus entrar na história. Quando ele entra, ele muda a vida do ser humano. Ele muda, ele vira página. E de um capítulo para o outro, muda o filme todo. Muda o enredo, muda o final, muda o meio, Sim. muda os personagens, muda tudo. De um capítulo pro outro, ele muda tudo. Ô, David, você é um cara que fala com milhões de pessoas. Você fala com dezenas de milhões de pessoas, só de seguidor. Mas você impacta centenas de milhões de pessoas. Você fala no tete-a-tete com milhões e milhares de pessoas. Na sua opinião, qual é o maior sofrimento das pessoas? É muito difícil essa, hein? Se a gente pudesse categorizar, né, entre dividir o ser humano em três, que é o que a teologia nos divide, né, em corpo, alma e espírito. Então, para cada parte dessa tricotomia do ser tem um problema principal. Tá. Então, para o corpo físico, a gente poderia falar milhares de coisas, mas essa não é nem a minha área. Uhum. O que eu digo sempre é, o corpo físico, algumas coisas são infalíveis. Come saudável, dorme bem, Dormir bem. e é isso, e se exercite. Exato. Mas vamos dizer assim, a minha área de existir, né, a minha função de existir nessa terra, o Senhor me chamou para as outras duas, Uhum. para a alma e para o espírito. Uhum. Então, qual que é o maior problema da alma do ser humano? Ansiedade. É a nossa tentativa de viver um futuro que ainda não é certo, sabe? Tem uma diferenciação que eu acho muito inteligente, que é ansiedade e depressão, eles se dividem ou se diferenciam pelo seu ativo causador, né? Pelo seu agente causador. A depressão tem a ver com o passado. Ok. A ansiedade tem a ver com o futuro. Basicamente é isso. Ok. Então, se você tem depressão, é porque alguma coisa do seu passado ainda te persegue. Ou porque você não resolveu, não perdoou, não ressignificou, e aquilo te fere e te causa essa depressão. E a ansiedade, basicamente, é uma tentativa do ser humano de viver um futuro que ainda não existe, mas não é nem só sobre tentar viver, é sentir o que ainda não aconteceu. Uhum. A ciência chama isso de colocar o corpo em estado de sofrimento. Uhum. É quando a gente coloca o nosso sistema límbico em estado de emergência. A gente sente arrepio, nosso coração aperta, fica, sabe, aquela sensação de ofegante, porque a gente tá nosso corpo tá acreditando que alguma coisa está acontecendo e que nem de fato é real. Certo. Isso é a ansiedade no seu maior estágio. Certo. Então talvez esse seja um dos grandes problemas da alma. E o espírito é a falta de Jesus. A falta de Cristo. Explica a diferença entre alma e espírito. Essa é uma explicação que ela pode ser vista de várias maneiras. Eu vou dizer como eu entendo, Tá. como eu vejo isso. A nossa alma é onde reside as nossas emoções. Ok. Então, o que é as nossas emoções? Saudade, amor, ódio, tristeza, são as nossas emoções. Elas estão na nossa alma. Uhum. A explicação científica, ela divide o ser humano basicamente em emoções e o corpo físico, Uhum. né? Como se fosse a nossa mente. A teologia divide em três. Uhum. O espírito é onde reside Cristo, ou não reside nada. É aí que está o vazio. É onde está o vazio. Então, por isso que quando a gente aceita Jesus, a obra na nossa alma, ela não é automática. No espírito, ela é na hora. Aquilo que estava morto, vive e ficou. Tá bom. Agora, a nossa alma precisa ser tratada. Por isso que tem gente que conheceu Jesus, mas ainda tem ódio. Conheceu Jesus, mas ainda não conseguiu perdoar alguém. Conheceu Jesus, mas ainda é um hater de internet. Conheceu Jesus, mas ainda é todo atrapalhado no casamento. Por quê? Porque apenas uma área da tricotomia do ser foi resolvida, que é o espírito. Certo. Mas como o espírito ele vai completar a obra e esse o poder de Deus é para isso, então nós precisamos abrir esse acesso da nossa alma para que aquilo que ainda está vamos dizer, em processo seja concluído dentro de nós. Então, por exemplo, você aceitou Jesus? Aceitei. Mas isso não significa que você perdoou o seu pai. Exato.
Isso não significa que a sua vida está resolvida. Sua eternidade pode estar resolvida. Porém, se a nossa alma não estiver de uma maneira organizada, esse ódio que a gente nutre pode ser justamente aquilo que mata o espírito dentro de nós. Então, estou tentando ser sintético aqui, né? Mas acertou, né? Pelo menos no que eu perguntei, sim. Tá. Aí você conversa com milhões de pessoas e percebeu isso. Agora vamos no vocal. No vocal. O que mais você ouve delas? Do ponto positivo. E o que mais você ouve delas de um ponto de... Eu não vou chamar de negativo, eu vou chamar de desafio. Das pessoas? Das pessoas. Dave, eu tô passando por isso aqui. E eu, Dave, ao te ouvir, isso aconteceu comigo e transbordou, foi uma felicidade. Eu acho que uma coisa importante, Joel, é que o desafio das pessoas é o mesmo desafio que o meu. Opa. Entende? Eu aprendi uma coisa com a vida, que fragilidade não é errado. Você demonstrar fragilidade. Então tem dias que eu também fico extremamente ansioso. Tem dias que eu não consigo entender o que está acontecendo comigo. É como se a gente pegasse a vida e a gente... Imagina que isso aqui é a nossa vida e a gente, olhando para ela de longe, a gente consegue ver o todo. Então eu consigo ver tudo que Deus já fez por mim, consigo ver todos os milagres que eu já vivi. Agora, quando eu estou ansioso, eu faço isso aqui, ó. Eu tiro todo o meu campo de visão, eu elimino, para ver uma pequena coisa, um pequeno cisco na parede. Então, a ansiedade é isolar a vida a uma coisa que ainda não consigo viver, ou que eu ainda não consigo ter o controle sobre ela. E aí eu isolo e esqueço de tudo aquilo que Deus já fez. Okay. Esqueço de todos os milagres que eu já vivi, simplesmente pelo fato de estar colado na parede. É verdade. Então, para você curar a ansiedade, ou para você conseguir resolver essa tua angústia, se afasta da parede e veja tudo que Jesus já fez. Vai ficar mais fácil de confiar no que ele fará no teu futuro. Certo. A Bíblia chama isso de trazer à memória aquilo que te traz esperança. E aquilo que te traz esperança é a mesma coisa que acalma a tempestade da ansiedade do teu coração. Então, cara, quando eu tô muito mal, porque tem dias que eu também tô muito mal, meu exercício é olhar para minha casa. Quando eu digo minha casa, eu não tô falando da estrutura da minha casa. Tô falando de quem compõe a minha casa. Minha família, meus filhos, meus amigos, os testemunhos que eu já vivi, os milagres que Jesus já fez. Aí eu falo, puxa, o mesmo Deus que fez hoje vai fazer amanhã. Entende? Então, quando as pessoas elas me perguntam, quando elas testemunham, não é alguém que foi apenas uma voz no deserto, sabe? Não, é alguém que vive exatamente as mesmas coisas. Então, eu consigo ouvir alguém dizer, cara, eu sei. Eu sei o que é isso. Eu passei isso ontem. Sabe? Então, a parada é que a gente não se torna super-herói quando vive o evangelho. A gente, pelo contrário, a gente se torna ainda mais suscetível. E quando eu digo suscetível, é sensível às experiências, sabendo os diagnósticos para então poder ministrar a cura. Eu sei quando é ansiedade, eu sei quando é angústia, eu sei quando é medo, eu sei quando é ausência de fé, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, eu sei quando é. Então, eu amo ouvir quando as pessoas dizem que uma mensagem tirou a pessoa do fundo do poço. Na verdade, talvez o que eu fiz, usado pelo Espírito Santo, foi empurrar a pessoa para longe da parede, para que ela pudesse ver o todo. Quando você olha para a tua missão, quais sentimentos e pensamentos aparecem? Por exemplo, você contempla, mas ao mesmo tempo você sente responsabilidade, você fica feliz e fica... você transborda, mas ao mesmo tempo você não se dá o direito de um dia sequer não verbalizar e não ajudar. Você tem esses sentimentos também? Eu tô te perguntando isso, eu tô perguntando porque eu tô perguntando pra mim. Que eu tenho isso. Tem dias que eu falo, cara, Joel, você não tem nenhum direito de não continuar. Por causa da transformação, ou por causa do relato, ou por causa de uma mensagem que eu recebo. Pô, cara, você era a mensagem que eu pedi. Cara, que lindo. Isso é demais. Pra Deus. Eu digo uma coisa basicamente todos os dias. Eu amo a minha vida.
Mas eu amo de um nível, eu amo de uma maneira assim que eu não consigo explicar. E quando eu digo eu amo a minha vida, é que eu amo o que eu vivi com Deus até agora, sabe? Cara, eu sou um improvável. Eu sou um baita de um improvável. Não era pra estar aqui, não era pra estar pregando, não era pra estar falando de Jesus. Quando você fala milhões de pessoas, puxa, cara, ele tá falando de mim, né? Eu sou esse cara, eu não tô ouvindo um podcast, eu tô participando de um podcast que o cara tá falando isso de mim. Então eu sei de onde Jesus me tirou, cara. Então eu amo a minha vida, cara, eu amo de um nível assim que eu não sei explicar, no sentido de que eu amo tudo que Jesus fez, cara. Então, mano, quando eu olho pra minha vida, assim, eu acho que todo mundo passa por isso, você também deve já ter passado ou ainda passa, não sei, mas sempre tem as sementes do mal pra tentar roubar a sua paz. Ao mesmo passo que alguém diz pra você que você é uma bênção, tem um cara que diz que você é um, Sim. né? Que você não vale pra nada, que a tua mensagem é fraca, que você é aquilo, aquilo outro. E aí eu acho que chega um momento da vida que você precisa ter convicção da tua missão acima de qualquer coisa. Para não ter 1 centímetro de possibilidade de você desistir, parar de fazer o que você faz. Sabe? É o momento que nem a crítica e nem o elogio te tocam mais. Que você é Isso. convicto do que Sim. você faz e do que você vive. Então hoje eu sou mais convicto pelo que eu vivo através daquilo que eu experimentei em Cristo do que pelos testemunhos que eu recebo. Porque eu sei que é de verdade. Entende? Então não depende mais nem da crítica nem do elogio. Porque se você depender disso, você para. Sim. E se você depender do elogio, você fica perigoso. Entende? Então, no meu caso, cara, eu tive um encontro com Deus. Eu sei de onde Ele me tirou. Sim. Eu sei por tudo que eu passei. Eu sei quem é que quando entra no chuveiro pensa o que pensa. Entendeu? Eu sei o que eu sinto. Eu sei, às vezes, as formas de pensar que eu não deveria, mas às vezes acontece comigo. E aí eu olho e digo, Deus, foi essa pessoa que o Senhor escolheu usar. É graça. Então, mano, eu tenho tanta essa noção de graça, de o quanto eu não mereço viver o que vivo e de tão extraordinário que é fazer o que eu faço, que eu tenho eu falo pra minha esposa, eu falo pros meus amigos, eu amo a minha vida, cara. Eu amo estar aqui, eu amo saber que hoje eu tô viajando e o meu filho tava 2 horas da manhã chorando, pai, eu quero ir com o pai, eu quero ir com o pai. A gente emitiu a passagem deles de madrugada para estar aqui comigo. Eu amo saber que eu tenho uma esposa que eu volto para casa. Eu amo saber que agora tem 190 países ouvindo uma pregação do evangelho. Cara, que loucura. E eu acho assustador saber que eu fui escolhido para ser um instrumento dessa parada toda. Tanta gente, né, Dave? Quando alguém pergunta para mim, cara, que loucura, eu falo, mano, eu sou o mensageiro. O mensageiro passa. A mensagem fica. Mas ao mesmo tempo eu digo, caraca, o que foi que Deus viu em mim que eu ainda não entendi? E talvez eu nunca vou entender. Porque é graça, não tem como merecer. Você já entendeu? Não. É graça, né? É graça. Eu também. Toda vez que eu penso que eu entendi, eu descubro o porquê não deveria ter sido contratado para essa missão. Entendeu? É isso, cara. A gente é tudo No errado. job description. É, tipo, Fora. não tem como. Eu acho que o maior perigo é quando você acredita ter achado a resposta. Aí você se lascou. Que essa resposta não existe. Cara, até hoje eu não tenho. Não vai ter. O dia que você tiver, a gente não é mais amigo daí, talvez. Não, que bom que eu tô aqui contigo. Eu sei que é assim, ignorando que tem milhões de pessoas nos ouvindo, aqui entre dois amigos, eu também não tenho essa resposta. Não. E eu acho que ela nos protege, né, Quer David? ver? Quantas pessoas que falam melhor do que você? Nossa, um monte. Então elas poderiam estar aqui no teu lugar. Sim. Quantas pessoas que são mais, que têm mais resultados do que você? Vixe, Maria. Mas elas não estão aqui no teu lugar. Exato. Quantas pessoas são mais apresentáveis do que você? Um monte. Quantas pessoas têm melhor network? Quantas pessoas nasceram lá